Renata, além de nós duas, temos aqui o Coronel Sérgio Paulo Muniz Costa, que é coronel da artilharia, é professor, vai conversar com a gente também sobre a história dessa independência. Bom dia, coronel. Bom dia, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Com muita satisfação eu compareço aqui para participar desse momento importante para a nossa sociedade. E é um dia importante mesmo, né? A gente precisa falar do 7 de setembro sempre. 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 Eu costumo dizer nas minhas apresentações que o 7 de setembro, a independência, é o movimento que contou com a maior participação da sociedade em nossa história. Um movimento de um país tão grande, algo que produziu coisa tão importante para a nossa sociedade, não podia ser de outra maneira. E a gente conversa agora com o Coronel Sérgio Paulo, que também é historiador. Coronel, é sempre bom a gente comemorar essa data, como a gente conversou aqui logo no início do programa, falamos da importância do 7 de setembro. O senhor acredita que o brasileiro tem uma boa memória, sabe um pouco da nossa história, ou a gente é um povo que não presta muita atenção nisso? O brasileiro tem a história consigo, ele sente isso. Talvez nos falte uma consciência mais apurada disso. Como nós estávamos falando aqui ao início, o 7 de setembro foi um movimento, sem dúvida, com a maior participação da nossa sociedade, em nossa história. Nós temos que lembrar, e é a oportunidade de fazê-lo, que foi a Junta Governativa de São Paulo, foi o Senado da Câmara do Rio de Janeiro, que demandaram ao príncipe regente que ficasse no Brasil. Foi a população do Rio de Janeiro que acorreu ao Campo de Santana, quem conhece o Rio, está lá o Campo de Santana, em frente à Central do Brasil, para confrontar uma divisão portuguesa ali em frente ao Teatro Municipal, no antigo Morro do Castelo, que queria praticamente sequestrar e levar o príncipe de volta a Portugal. É o povo que acorre ao Campo de Santana. São os militares que defendem esse povo, que cerram com a sociedade para que a sociedade faça valer a sua vontade. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui, coronel, até mesmo para falar da nossa bandeira, aproveitar que ela está aparecendo aí, nosso símbolo. A nossa bandeira, ela é hoje o nosso maior símbolo. Por ocasião da independência, os símbolos nacionais eram o selo, o escudo de armas e a bandeira nacional. No dia 18 de setembro, alguns dias depois da independência, um ato do príncipe criou o escudo nacional e a bandeira do Império, circundado ao centro com as estrelas das 19 províncias que à época formavam o Brasil. Agora, vamos voltar a falar aquele ponto que a gente estava no começo, antes de mostrar o Rolls Royce. Qual era a percepção isso da sociedade? O que momento que a gente vivia que levou, então, a essa independência? Essa pergunta é importantíssima, né? Eu acho que há poucas histórias no mundo que descrevem uma mudança tão rápida e tão importante numa sociedade tão grande como o que ocorreu no Brasil em 1821. Né? Houve uma revolução liberal no Porto, pensou-se que os ideais liberais estariam divididos igualmente por todas as sociedades, no caso brasileira e portuguesa, e o Brasil descobriu que não era esse o jogo. E, então, em 1821, ao chegarem aqueles decretos infames, né, obrigando o príncipe a voltar e destruindo, desfazendo tribunais brasileiros e direitos que o Brasil já tinha conquistado, a sociedade se dá conta que algo muito sério estava em jogo. Então, através de seus representantes políticos, pede ao príncipe que não volte a Portugal. Vai ao Campo de Santana, como eu disse, e apoia esse movimento. A abertura dos portos também foi importante para despertar a sociedade. Sim, nós temos que lembrar o papel importantíssimo da nossa imprensa, particularmente Hipólito da Costa, que desde muito tempo ele vai preparando, orientando a elite brasileira para aqueles acontecimentos que iriam precipitar. Porque antes os portos brasileiros eles só eram abertos para Portugal, né? Isso. A chegada da família real, ela desencadeia uma série de acontecimentos e depois a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido dá uma outra dimensão ao Brasil. E lá à frente, 1820, 21, as cortes em Lisboa pretendem desfazer isso. E é nesse momento que a sociedade brasileira se apercebe do que está ocorrendo, do que está em jogo, como eu disse, e reage construtivamente. E aí é que vem, então, o nosso 7 de setembro. O movimento, eu diria, o movimento de independência que tem no 7 de setembro o seu ato decisivo. E esse movimento vem, então, a partir da elite, eu poderia dizer assim?
da sociedade. Como eu procurei colocar, representantes políticos se apresentam ao príncipe com as suas preocupações e exigências, a população vai às ruas, os militares em armas apoiam a população, protegem a população nessa demanda, e a imprensa prepara, acompanha e orienta a elite em relação. Por isso que eu gosto de usar o termo sociedade. É a sociedade brasileira que se mobiliza nesse grande momento. Professor, continuando falando aqui um pouquinho da nossa história, já que a gente trouxe esse contexto social e econômico, é por isso que é importante a gente falar do 7 de setembro, né? Porque a partir daí, então, que se começa a construir uma identidade nacional, a gente pode afirmar isso? O Brasil é complexo, é grande. Nada no Brasil é simples, nem a explicação dele mesmo, né? Então, quando nós chegamos no início do século XIX, o Brasil já era uma realidade econômica, social, cultural. Nos 300 anos anteriores, né, 1500, 1600, 1700, o país se formou, se ocupou um espaço inicialmente litorâneo, depois o vasto interior, surgiu uma cultura sincrética e mestiça, né, e se constituiu uma sociedade que produzia, que tinha seus tribunais, seus magistrados, que votava para escolher suas câmaras municipais. O voto no Brasil é muito antigo e muito consistente. E essa sociedade, ela já tinha sua articulação, não tinha ainda o status de uma representação internacional. O que vai mudar, como nós dissemos anteriormente, nesses primeiros anos do século XIX, com a chegada da família real, a abertura dos portos, a elevação do Brasil. Aí sim, o Brasil começa a ter consciência de uma soberania que ainda não estava consumada e vai se consumar no movimento da independência, quando a sociedade brasileira percebe que havia uma tentativa de reverter aquilo que havia sido conquistado e, pior, de dividir o Brasil, que vai levar, então, a uma guerra da independência. E aí, sim, muitos brasileiros talvez não tenham a ideia de que houve. Mas, professor, que interessante, né? São tantos anos de independência do Brasil, mas poucos de desfile. Por que demorou tanto para oficializar essa data, que a gente começar a comemorar essa data oficialmente? Até certo ponto é natural. O formato, a maneira pela qual as sociedades evocam os seus grandes momentos, ela varia ao longo da história, faz parte do processo. Não há dúvida que ao longo de todo o Império, primeiro e segundo reinado, houve comemorações, mas elas tinham um formato diferente, distinto, né? Apresentações musicais e retretas. E esse formato que nós temos hoje é mais característico do século XX, no qual o desfile. Agora, no caso do Brasil, o desfile é muito, muito peculiar. No interior, então, é um amálgama de povo, de tropa, de criança, de colégio. Cada povo tem a sua maneira de fazer. Bonito de ver, né? O professor está aqui, o professor Sérgio Paulo Muniz Costa, que conversa com a gente ao longo dessa transmissão. Bonito de ver, né, essa esquadrilha, lembrando esse 7 de setembro. Sem dúvida. É dia de festa no Brasil, a Esquadrilha da Fumaça no ar. Mas é bom nós lembrarmos, todos os principais países do mundo têm as suas esquadrilhas de alto desempenho famosos, os americanos, os Blue Angels, a esquadrilha de França, no caso da França, a Itália a mesma coisa, e o Brasil há muito tempo tem a sua esquadrilha da fumaça, com diferentes materiais e felizmente agora com um sucesso internacional, que é o avião, o Tucano, um sucesso internacional. Estão decolando, e é uma aeronave de alta performance e pilotada por profissionais de alto desempenho a caminho da caça. O senhor sabe a pequena história da nossa esquadrilha? A esquadrilha da fumaça, ela começou com os aviões North American T-6, depois teve o Fuga Magister, até nós chegarmos ao Tucano. Mas é importante lembrar que a presença da esquadrilha da fumaça é uma demonstração, olha, levantando voo agora, população brasileira, de que o Brasil tem asas para proteger. Que bonito. É a grande mensagem da esquadrilha. Bonito de ver. Olha, essa câmara exclusiva, então, a gente lembra, são duas câmeras, a gente já está vendo a fumaça ali, que tem um óleo especial que é colocado para que essa fumaça saia, né, professor? E só na TV Brasil que a gente acompanha essa câmera exclusiva, essa imagem, hein, professor? Isso é poucas vezes foi visto dessa forma. Verdade. Parabéns. E agora eu queria agradecer aqui ao professor Sérgio Paulo Muniz Costa, que participou com a gente dessa transmissão, contou fatos históricos, a gente conversou um pouco mais, entendeu um pouco melhor a importância desse 7 de setembro, né, professor? É um momento fundamental que continua conosco, foi construído com muita sabedoria, muito sacrifício, muita prudência. Houve uma guerra da independência,
entre junho de 1822 e outubro de 1823, na qual brasileiros se sacrificaram para que houvesse a vitória que garantisse a nossa independência. Mas é importante nós lembrarmos que a independência foi um movimento. Dom Pedro criou um governo legítimo, representativo e constitucional, com apoio da sociedade brasileira. E as Forças Armadas, na sua primeira atuação, cumpriram o seu papel de defesa da sociedade, que é o que lhes cabe. E estamos aí nos aproximando desse momento crucial, que será o bicentenário da nossa independência, que seja tão ou maior do que foi o centenário em 1922. É o momento de resgatarmos nossa memória, de abrirmos os nossos arquivos, de promovermos concursos, de incentivarmos o turismo histórico, em suma, procurarmos uma consciência mais nítida da nossa nacionalidade, que vai nos ajudar. Com certeza, professor. Obrigada. Professor Sérgio Paulo Muniz, que é coronel da artilharia, professor de História também. Obrigada pela participação. Eu agradeço.